Meus amigos e meus irmãos em Cristo, vamos dar início à meditação da palavra do Senhor nosso Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 15 ao versículo 17. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Meus amigos, o título desta mensagem é A Fornalha de Fogo. Segundo a palavra do Senhor nosso Deus, 3 jovens hebreus cativos que foram deportados de Israel estavam vivendo na Babilônia. Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram moços que o Senhor nosso Deus havia dado a eles muito conhecimento, inteligência em toda ciência e letras e muita sabedoria. Aqueles jovens eram homens tementes a Deus. Eram homens que foram criados desde a sua meninice, servindo ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles não foram acostumados a adorar ídolos e nem imagem de escultura alguma. Então aqueles 3 jovens trabalhavam no reino da Babilônia. E foi o próprio rei Nabucodonosor quem constituiu aqueles 3 jovens no seu reino para tratar dos negócios econômicos, financeiros da Babilônia. Acontece, porém, que aqueles 3 jovens, homens de bons testemunhos, homens corretos, tementes a Deus, acontece, porém, que o rei Nabucodonosor resolveu fazer uma consagração de uma imagem de ouro, de uma estátua de ouro que ele havia mandado construir. E para tanto, no dia da consagração daquela imagem de ouro, ou seja, da estátua de ouro, para isto, ele fez um convite antecipado para todas as autoridades da Babilônia, do seu reinado, comparecessem para homenagear a imagem que ele havia construído. Então, no dia da consagração, estavam todas as autoridades, maiores, menores, do reino da Babilônia, para adorar, homenagear aquela grande imagem de ouro que Nabucodonosor havia mandado construir. E ele havia escrito um decreto, que no decreto rezava que aquele que não se curvasse, não se prostrasse, que aquele que não adorasse no momento da consagração
não servissem, não adorassem, não se curvassem à imagem de ouro, seria lançado na fornalha de fogo, no forno de fogo ardente. Então, no dia da consagração, no dia daquela grande festa, no momento em que a imagem seria consagrada, estavam ali todas as autoridades e o povo em geral, e que o oficial do rei anunciou em voz alta que iria dar início à solenidade e haveria o toque das buzinas, de muitos instrumentos musicais, e naquele exato momento era para que todo o povo babilônico que ali estivessem se prostrassem, se curvassem e adorassem a imagem de ouro que Nabucodonosor havia construído. Acontece, porém, que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram em pé. Ficaram em pé no meio da multidão, a multidão prostrada adorando a imagem e os 3 jovens em pé. Alguns caldeus, vendo que aqueles 3 jovens não se curvavam e nem adoravam a imagem de ouro que Nabucodonosor havia mandado construir, levantaram. Alguns homens caldeus foram às pressas fazer uma denúncia ao rei Nabucodonosor daqueles 3 jovens hebreus, que eles não estavam se curvando, prostrando e adorando a imagem. O rei, ao tomar conhecimento, imediatamente mandou chamar os 3 jovens. E os 3 jovens compareceram. E eles foram advertidos, eles foram ameaçados pelo rei Nabucodonosor, que se eles não se prostrassem, não adorassem a imagem no momento daquela consagração, que a consagração continuava, naquele exato momento, se eles desobedecessem a ordem, eles seriam lançados na fornalha de fogo. Então eles foram ameaçados pelo rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor ainda acrescentou: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Aqueles 3 jovens que cultuavam a Deus, que confiavam no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e o mar. Aqueles 3 jovens responderam para o rei: ó rei, nós não nos curvaremos diante da tua imagem, nós não adoraremos a tua imagem, nós não nos curvamos diante dos seus deuses, ó rei Nabucodonosor. Nós serviremos o nosso Deus, e ele nos livrará da fornalha de fogo, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. O rei ficou furioso, muito furioso. O rei mudou o seu semblante. O rei, diante da resposta daqueles jovens, o rei mandou aquecer o fogo da fornalha, o fogo do forno, 7 vezes mais. E mandou que alguns homens do seu exército amarrassem aqueles 3 jovens por desobediência, por desacato, por afirmarem que não se curvariam diante da imagem, nem adorariam a imagem, nem a nenhum outro Deus da Babilônia. O rei então ordenou que o seu exército, alguns homens do seu exército, amarrassem aqueles 3 jovens e lançassem na fornalha de fogo. O rei presenciou quando os 3 foram lançados na fornalha de fogo. Mas aqueles 3 jovens estavam convictos que o seu Deus livraria eles, que o seu Deus pouparia a sua vida. E o rei ficou olhando para a fornalha. Num dado momento, o semblante do rei também se transformou, porque o rei ficou espantado
olhando para aquele fogo, viu que além dos 3 jovens que foram lançados ali, naquele fogo, tinha também mais um homem. E o rei disse: não sei o que está acontecendo comigo. Talvez ele estivesse pensando: será que é a minha mente? Eu não sofro da visão, não tenho problema visual, não tenho problema psicológico, não tenho problema mental. Sei que jogaram 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas eu vejo 4. O rei ficou espantado. Só o rei Nabucodonosor viu aquele 4º homem, aquela 4ª pessoa, no meio do fogo, com os 3 jovens. E ele confessou: e o aspecto deste 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Era um ser brilhante, era um ser resplandecente, era a presença de Deus que estava ali com aqueles 3 jovens. Era um anjo do Senhor nosso Deus que estava ali com aqueles 3 jovens. O rei Nabucodonosor ordenou que os 3 jovens saíssem da fornalha. E eles saíram. E o 4º homem desapareceu. O 4º homem sumiu. Veio exclusivamente para proteger os 3 jovens. Veio exclusivamente para amparar, honrar a fé daqueles 3 jovens. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram da fornalha, todos ficaram espantados. Todas as autoridades que o rei havia convidado no seu reino e outros povos que ali estavam, ficavam admirados, porque os cabelos daqueles jovens não foram queimados, e nem a roupa deles, nem o sapato deles, nem a pele deles. Eles estavam intactos, sem nenhuma queimadura, sem nenhuma lesão. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre, que guardou, que protegeu, que livrou e que libertou Sadraque, Mesaque e Abdenego. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Nabucodonosor, que afrontou a Deus ao dizer que o seu Deus não o livraria das mãos dele, e em resposta aqueles 3 jovens havia dito que o meu Deus me livrará do fogo da fornalha e nos livrará também das tuas mãos, ó rei. Aquele rei que afrontou o Deus vivo perdeu a batalha. Aquele rei que enfrentou pela sua crueldade, pela sua soberba, pela sua presunção, pela sua vaidade, enfrentou a desobediência, porque ele foi um rei desobediente. Ele afrontou o Deus vivo, mas o Senhor nosso Deus mostrou para ele, o Senhor nosso Deus mostrou para eles, ele rei da Babilônia, e para todo o povo babilônico, que ele Deus é o Todo-Poderoso, que livra, que salva e que liberta. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todo o universo. O rei, diante daquele fato, diante de tudo o que aconteceu, o rei disse: eu bendigo o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei, a partir daquele dia, considerou aqueles 3 jovens como servos do Deus Altíssimo, funcionários no seu reino, como servo do Deus Altíssimo, que antes ele não considerava assim. E o rei então estabeleceu um novo decreto, e o decreto rezava que qualquer pessoa que pertencesse ao império da Babilônia, qualquer morador, qualquer pessoa que habitasse nos domínios da Babilônia, debaixo do domínio do império babilônico, que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seria despedaçado. As suas casas, suas famílias, seus filhos se tornariam em monturo.
porque o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego é único e verdadeiro Deus. Portanto, digno de louvor, digno de adoração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Sadraque, Mesaque e Abdenego prosperou no governo do rei Nabucodonosor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amigo, você que está me ouvindo, o nosso Deus que libertou aqueles 3 jovens da fornalha de fogo, o nosso Deus pode te libertar dos seus problemas, dos teus pecados, das tuas impiedades. O nosso Deus pode te libertar de qualquer que seja a sua provação que você estiver passando. Eles passaram por uma grande provação, aqueles 3 jovens, mas o nosso Deus os libertou. E você, meu amigo, também, se você confiar em Deus, for fiel a Deus, temer a Deus dos céus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, na semelhança do que fez com aqueles 3 jovens, o nosso Deus também pode te libertar, te salvar, te libertar de todas as aflições e inquietações que você estiver padecendo. Meu amigo, creia em Deus, o Todo-Poderoso. Meu amigo, confie em Deus, porque aquele mesmo Deus que esteve com Daniel, o mesmo Deus que esteve com aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, lá no fogo, o nosso Deus pode estar também com você, se você nele confiar, porque Deus honra a fé daqueles que nele confiam. Portanto, meu amigo, seja fiel a Deus até a morte, confie no Senhor. Entre obedecer à voz do rei e à voz de Deus, os 3 jovens preferiram obedecer a Deus e desonrar a voz do rei, porque a voz do rei contrariava a vontade do Senhor nosso Deus. Meu amigo, não vamos temer ao homem. O homem tem poder para matar o corpo, mas não tem poder para matar a alma e espírito. Quem tem poder sobre a alma e espírito, só Deus, o Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo ao nosso Deus diariamente. Ande neste mundo pela fé em Deus e creia também no seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus enviou ao mundo para que todo aquele que nele crê em Jesus será salvo, perdoado, será regenerado e terá direito à vida eterna. Meu amigo, faça assim para a tua felicidade eterna. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Ilumine os corações das pessoas que estão me ouvindo. Transforma a incredulidade delas em fé viva no Senhor. Transforma as trevas que estiverem no coração delas em luz, para que eles creiam no Senhor, meu Deus, que é luz e que é poder. Meu Senhor, meu Deus, e abre o entendimento dos meus ouvintes, para que eles recebam o Senhor como Pai Celestial delas, e recebam o Teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, como Senhor e Salvador da vida delas. Senhor, meu Deus, e eu te peço e agradeço, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.